Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje, a gente vai ver o resumo completo do Monday Night Raw do último dia 25 de agosto de 2025. O Raw antes do Clash in Paris. Esse show aconteceu em Birmingham, na Inglaterra. E como sempre, quando os shows acontecem à tarde, por conta de eu ter um emprego que me obriga a trabalhar durante a tarde, a gente fez a nossa live CLT de noite. Então eu acabei de terminar de fazer a nossa live e aí a gente vai poder falar sobre o show. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu no Monday Night Raw e saber a minha opinião sobre o show, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que as minhas opiniões podem surpreender vocês. E não deixem de preparar os seus comentários para colocar aqui embaixo para aparecer no Sincerão da Galera da quarta-feira, onde a gente vai estar comentando sobre os comentários de vocês, do SmackDown e do Raw, beleza? Então vem com a gente para mais um Monday Night Raw. E a gente já começa o show com o Roman Reigns vindo pro ringue, né? O Roman Reigns, ele veio pro ringue para começar o show. Basicamente ele jogou pra galera, né? Ele falou que ele não era mais o mesmo, deu a entender que o tempo dele na WWE tá acabando e tudo mais. Mas ele, assim, curtiu a vibração da galera e tal. E aí, enquanto ele tava lá falando que essa história aí do pessoal ficar mexendo com os negócios dele, isso aí não é a dele e tudo mais, apareceu o nosso digníssimo Paul Heyman com o Big Bronson Reed. E aí, mandando sempre aquela promo sensacional dele, falando para o Roman Reigns reconhecer o Tribal Thief, né? O dono da Chula fala, falando que o Bronson Reed vai estraçalhar com o Roman Reigns no Clash in Paris e tudo mais. E aí, cara, o Roman Reigns ficou só encarando, né? O Bronson até falou que ia realmente fazer o Roman Reigns tentar engolir aí alguns sopapos no futuro. Mas o Roman deu assim, falei, quem é esse cara, né? O que esse cara tá falando e tal? Mas no final das contas ele chamou o Bronson Reed pro pau, né? Na verdade, ele falou que se o Bronson Reed não ia vir, ele ia correr atrás, né? Então ele correu atrás, foi pra cima do Bronson Reed, depois jogou o Bronson pra dentro do ringue, e os dois saíram na mão, mas os seguranças vieram e tentaram separar aí os dois, né? Nesse salseiro aí, o Bronson Reed tentou arrancar o tênis do Roman Reigns, né? Então, assim, isso foi um detalhe que passou despercebido no show enquanto eu tava narrando, foi que o Bronson tentou conseguir mais um par de tênis do Roman Reigns, mas aí o Roman Reigns ele evita, né? Dando um chute aí na cara do Bronson Reed, então a Chula Fala ficou apenas com 2 pares de tênis. Mas depois o Bronson ainda aplicou esse Running Senton aí, e aí quando ele estava indo para aplicar o Tsunami foi quando a galera dos oficiais vieram, aí o Roman Reigns deu um Superman Punch no Bronson Reed lá do alto da corda, e aí os oficiais acabaram separando, né? Essa é a imagem aí que o Roman Reigns acerta o Superman Punch quando o Bronson Reed estava para aplicar o Tsunami. Depois ele ainda deu um voo, né? Ele pulou nos degraus da escada e deu um voo aí nos seguranças, enquanto que o Bronson Reed era retirado ali de perto da arena, né? Então foi um segmento interessante e precedeu essa luta aí entre o Dragon Lee e o JD McDonough. Mas assim, com relação ao Bronson Reed e o Roman Reigns, eu achei que foi um segmento interessante, tá? Eu achei que eles prepararam bem o terreno para a luta que eles vão ter no Clash in Paris. E eu acho que vai ser uma luta que, olha, eu não sei se é uma vitória tão óbvia assim do Roman Reigns, não, tá? Eu acho que eles podem dar uma surpreendida nisso aí. Eu acho que essa história do Roman Reigns vendendo uma certa vulnerabilidade aí e tal, não sei, não sei. Olhando assim, alguém chegou no chat e falou assim: olha, pode ser uma luta que as casas de apostas quebrem com os apostadores. Pois essa é uma luta candidatíssima a isso acontecer. A primeira luta da noite foi uma luta entre o Dragon Lee e o JD McDonough da Judgment Day, né? Ele que é metade dos campeões de duplas da WWE, esse título aí que mal é defendido, né? Essa que é a verdade, ao contrário do título do SmackDown, né? Que tá sempre as duplas lá se engalfinhando pra ver quem é que vai lutar contra os campeões. Aí no Monday Night Raw ninguém se parece importar com esse título e tal. Enfim, eles foi preparando essa luta. Aliás, essa luta antes dela teve um segmento interessante, que foi justamente o Dominic Mysterio conversando de novo com o El Grande Americano, tá? E aí o que parece que eles estão aprontando é um cenário em que o Dominic rouba esse título de duplas do Finn Balor e do JD McDonough, aumentando o drama dentro da Judgment Day, tá? Eu não sei quando é que isso vai acontecer, como vai acontecer, mas parece que eles estão começando a preparar o terreno para essa troca aí. Enfim, cara, essa luta entre o Dragon Lee e o JD McDonough, assim, é difícil. Aliás, todas as lutas vão ser difíceis da gente dar nota hoje. Eu vou até, na verdade, confiar mais nas notas que o nosso digníssimo John Canton, lá do TJR Wrestling, que é o site que eu costumo usar como referência, ele deu. Porque, por exemplo, essa luta teve uma boa parte que teve problema na transmissão, né? Ninguém no mundo assistiu essa luta direito.
E pelo pouco que a gente viu, foi uma luta muito boa, tá? Aliás, pelo que a gente viu, pelas notas que foram dadas, todas as lutas do show de hoje foram boas. Tá? Então, essa foi uma luta boa. O Dragon Lee e o J.D. McDonough, excelentes lutadores. O Finn Balor tentou interferir na luta logo no começo da luta. E a Jessica Carr mandou ele embora para os vestiários, o que equilibrou as coisas. Né? E aí é aquele negócio, né? Golpe contra golpe. Esse salto aí do Dragon Lee que ele foi para um splash, para um crossbody. E aí engolindo aí um super kick do J.D. McDonough foi bem legal. Né? Depois ele mandou um tope carrilho, né? Que é esse salto mortal por cima da terceira corda para cima do J.D. com muita propriedade, né? J.D. aplicando vários golpes no chão, né? Mas o Dragon Lee dando vários golpes também, vários mata-cobras e tal. Muita gente que assistiu o show ao vivo falou que boa parte dos movimentos legais da luta aconteceu no intervalo, e aí, como a gente viu o jogo gravado cortou os intervalos, né? Você vê, por exemplo, esse golpe aí, esse Spanish Fly do J.D. McDonough não apareceu durante a live, né? Então deve ter acontecido durante ou durante o intervalo ou durante o momento que a luta teve um problema lá na transmissão. Aí foi um Liger Bomb do Dragon Lee pra cima do J.D. Depois teve esse momento aí que ele deu essa patada no J.D. O J.D. tentou dar um superplex, né? Mas acabou sendo jogado pra baixo. O Dragon Lee com uma joelhada. Quando ele foi correr pra cima do J.D., o Dominic interferiu na luta, puxou a perna do Dragon Lee. E aí isso causou a vinda do AJ Styles, né? O AJ Styles veio pra cima do Dominic, jogou ele no poste. E isso acabou facilitando a vida do Dragon Lee, que aplicou o finalizador dele e acabou vencendo a luta. Então, vitória do Dragon Lee. Foi uma luta de 11 minutos e o John Kenton deu uma nota de 3 estrelas e pelo que eu vi, eu acho que é uma nota justa, tá? Eu diria até que poderia ter dado um pouquinho mais de nota. Eu sou mais empolgado para essas lutas mais high flyers, mas eu vou confiar na nota dele. Os problemas na transmissão avacalharam um pouco o show, mas eu acho que foi uma boa luta aí de abertura do show. Depois disso, nós tivemos uma série de segmentos, tá? Tivemos uma promo do LA Knight, naquelas promos aceleradas dele que, cara, são dificílimas de traduzir. E que basicamente ele disse que ele vai destruir todo mundo e vai vencer no Clash in Paris. Depois uma promo do Rusev falando do Sheamus, né? E já também preparando a boa e velha luta Donnybrook que eles vão ter no Clash in Paris. Pra quem não conhece essa luta, na verdade é uma luta que é uma briga de rua, onde em volta do ringue eles fazem uma decoração de pub em inglês. E aí eles utilizam os móveis dessa decoração como arma na luta. Então eles chamam de boa e velha luta Donnybrook porque ela simula uma luta de bar em volta do ringue. É um tipo de luta bem legal. O Sheamus já fez esse tipo de luta contra o Drew McIntyre no passado e costuma ser bem divertida. Nós também tivemos um segmento do Rusev, né? Nós tivemos um segmento do Rusev, né? Como eu falei. Nós tivemos também um segmento do Judgment Day, né? Em que basicamente, lá nas conversas e tal, o Dominic Mysterio pede pro Finn Balor lidar com o AJ Styles, né? Então, assim, ele fala, poxa, você conhece o AJ, você pode lutar com ele, pode cuidar dele. Basicamente o mesmo argumento para uma luta que aconteceu alguns meses atrás, algumas semanas atrás, alguns meses atrás. A gente já teve essa luta do Finn Balor contra o AJ, foi muito boa e a gente vai ter agora de novo. E assim, cara, eu não me incomodo. Se a luta é entre dois lutadores excelentes, eu não me incomodo deles darem uma repetida não, tá? Nós também tivemos a segunda luta da noite, né? Que foi a luta do Penta contra o Kofi Kingston. E aliás, primeira coisa que eu tenho que falar é esse senso de moda do Kofi Kingston e em especial do Xavier Woods. Cara, que vestimenta é essa? Ele tá parecendo um cafetão, né? Nessa vestimenta aí. Tá parecendo The Godfather, né? Quem conhece a persona do The Godfather aí da década de 90, da Attitude Era ali, cara, tá igual, muito parecido, né? Não vou dizer que tá igualzinho, mas tá muito parecido. E ali o Grayson Waller, né? Carregando uma petição que o Xavier Woods estava trazendo, porque ele tá vendendo a ideia de que ele foi machucado pelo Mexican Destroyer do Penta, né? E aí eles estariam assinando uma petição na arena para banir o Mexican Destroyer. E segundo o Michael Cole e o Corey Graves, o Michael Cole ele notou que o Corey Graves foi a 28ª pessoa a assinar o contrato. E aí o Corey fala, foi pouco tempo e tal. E aí o Michael Cole fala, cara, ele tá aqui há 8 horas e só conseguiu 28 assinaturas. Sabe? Assim, coisas que só quem assiste a transmissão em inglês percebe, né? A gracinha que os dois fazem. Mas enfim, essa luta aí do Kofi e do Penta, ela foi uma luta interessante, porque, assim, é o que a gente fala. O Penta é um lutador que merecia muito mais na WWE. E eu, vendo a luta, eu até achei que eles iam empurrar o Penta, porque o Penta ganhou do Xavier Woods na semana passada, né? E eu achei que eles iam continuar empurrando o Penta. Só que, cara, a WWE tem aquela coisa, né, de booking 50/50. Pois é, né? Teve esse movimento legal, né, que o Kofi Kingston deu um back body drop no Penta, na mesa dos comentaristas, mas a mesa segurou.
O Penta continuando a aplicar seus golpes. Esse golpe aí também foi legal, foi um Fameasser, né? Que o Kofi Kingston aplicou no Penta. O Fameasser que é o finalizador do Badass Billy Gunn, né? O mesmo Billy Gunn que tá lá na AEW hoje. Ele usa esse finalizador que é um dropkick com um lutador meio agachado, fazendo ele cair de cara no chão, né? Então é um golpe bem bonito. O Penta chegou a aplicar o Penta Driver no Kofi Kingston e o Kofi chutou, tá? No 2 ele chutou, o que basicamente marca uma mudança no moveset do Penta. O Penta, se vocês se lembram, quando ele começou na WWE, ele começou utilizando o Mexican Destroyer como setup e o Penta Driver como finalizador. E aí, depois de um tempo, ele trocou, passou a utilizar o Mexican Destroyer como finalizador, o que pra mim faz sentido, porque é um golpe que é muito mais plástico de ver, e ele é essencialmente um pile driver, então seria um golpe bem mais poderoso, na verdade. E eu ainda não tinha visto o Penta utilizar o Penta Driver depois disso. E aí nessa luta ele aplicou o Penta Driver com sucesso e o Kofi Kingston chutou no 2. O que indica que ele vai passar a usar o Penta Driver como um golpe de setup e o Mexican Destroyer como finalizador. Tá? E aí no final das contas, depois do Penta Driver, o Kofi chutou para 2, o Grayson Waller tentou atrapalhar, o Penta deu um chute na cara dele fazendo a petição voar pro ar. O Kofi voltou pro ringue depois desse suicide dive aí do Penta pra cima dos dois. E aí o Kofi ele conseguiu aplicar o Trouble in Paradise. Ele tentou uma vez, o Penta escapou. O Penta tentou aplicar o Mexican Destroyer. O Kofi Kingston atrapalhou, porque o Penta estava na segunda corda. No que o Penta foi atrapalhado, ele entrou no ringue e engoliu o Trouble in Paradise, que é aquele chute giratório do Kofi Kingston. E o Kofi conseguiu fazer o pinfall para 3, vencendo a luta e fazendo essa cara medonha aí depois da vitória dele. Cara, foi uma luta de 11 minutos que o John Canton deu 3 estrelas e um quarto, 3 estrelas e 25, que eu vou meio que acompanhar a nota dele, porque pelo que eu vi, realmente a luta também foi boa. Aliás, devo dizer que todas as lutas do Raw dessa semana parece que foram boas, mas não teve nenhuma luta sumidade, tá? Depois disso, nós tivemos a Becky Lynch e a Nikki Bella vindo pro ringue para uma batalha de promos. Uma batalha de promos boa, eu não vou conseguir ter tempo para conseguir resumir tudo o que foi falado, mas assim, basicamente a Becky Lynch falando que ok, a Nikki Bella pavimentou o caminho dela, mas ela tomou conta da divisão e tudo mais. Então assim, foi interessante a batalha de promos? Foi. Tiveram ataques pessoais dos dois lados? Tiveram. E eu acho que, pelo menos no microfone, eu posso dizer que a Nikki Bella cresceu muito, tá? Nesses últimos anos. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o trabalho dela no Total Divas, no Total Bellas depois, né? Em que ela foi uma estrela de reality show, então ela aprendeu a trabalhar melhor no microfone, né? Assim, até porque quem acredita que reality show é totalmente verdadeiro, ainda mais esses daí, Entertainment Television, não tem nem o que dizer, né? Aquilo ali é tudo encenado e roteirizado também. Então, assim, foi um bom segmento. No final das contas, a Nikki Bella arrancou o cinturão do ombro da Becky, tá? E aí, eu achei audacioso. E aí, ela falando que iam falar que ela ia ser a nova campeã intercontinental. A Nikki tentou revidar, dando um chute nela para pegar o cinturão de volta. A Nikki Bella bloqueou o chute. E aí, na continuação, ela tentou aplicar o Hack Attack 2.0 na Becky Lynch, mas não conseguiu. A Becky acabou fugindo, né? Acabou saindo do ringue. Depois a Nikki Bella pegou o cinturão, levantou e jogou em cima da Becky Lynch e comemorou com a galera. Eu acho até que poderia ser interessante, tá? A Nikki Bella como campeã intercontinental. Eu não vou negar, não, tá? Eu acho que poderia trazer um cartaz aí. A gente sabe que tem um grupo muito sólido de fãs da Nikki Bella aí. E isso poderia fazer essa galera voltar a assistir WWE e trazer um pouquinho mais de público pra companhia. Então não me incomodaria de ver a Nikki Bella como campeã intercontinental, não. Eu acho que seria uma boa. Ela é uma lenda, é um título secundário. Eu não veria nenhum problema com isso. Até ia ajudar a elevar mais o cinturão. E depois a Becky poderia ganhar o título de volta, ou então a Nikki Bella perder pra Lyra, enfim. Eu acho que seria uma boa, mas eu acho que não vai acontecer não, tá? Sinceramente, eu acho que esse título aí vai acabar ficando nas mãos da Becky Lynch no Clash Imperium. Vamos ver o que vai acontecer, né? Sinceramente, eu acho que não vai rolar. Depois disso, teve uma série de segmentos, né, no backstage, né? O primeiro foi a Rhea Ripley encontrando a Io Shirai nos bastidores e agradecendo ela pelo que ela fez na semana passada, né? Pra quem não lembra, a Rhea Ripley estava lutando contra a Roxanne Perez, ganhou da Roxanne, e aí a Io Shirai estava lutando, né? E aí a Io Shirai ganha da Roxanne, e aí a Raquel Rodrigues entra no ringue e começa a estraçalhar com ela. A Io Shirai começa a apanhar, a Rhea Ripley vem e salva a Io Shirai, sendo que mais cedo no show a Io tinha recusado a ajuda das Kabuki Warriors, dizendo para elas ficarem no backstage,
durante a luta, para elas não atrapalharem a luta. Só que elas entenderam que não só elas deveriam ficar no backstage durante a luta, como depois da luta, né? Então a Asuka se fez de sonsa, depois teve aquela discussão da Rhea Ripley com a Asuka nos bastidores. E aqui, na verdade, a Io agradece a Rhea por ter ajudado ela na semana passada, né? E aí, enquanto elas conversam, tal, no final elas até se abraçam. A Rhea abraça a Io como se fosse uma irmãzinha, né? A Io, ela tem essa carinha, né, de ser uma irmãzinha mais nova, né? No fundo, aparece a Asuka dando uma surtada e a Kairi Sane tentando segurar ela, né? Então, assim, a Asuka claramente enciumada com essa proximidade da Rhea Ripley com a Io Shirai. Nós também tivemos um segmento da Stephanie Vaquer conversando com o Adam Pearce. E aí, nesse segmento, teve uma situação chata, né? Porque o Adam confirmou que não haveria luta no Clash in Paris, né? A luta que estava marcada para a Stephanie lutar contra a Naomi no Clash in Paris não haveria. Então, não substituíram a luta entre as duas. Na verdade, o que aconteceu, e aí eu não falei sobre o que aconteceu na discussão da Nikki Bella contra a Becky Lynch, é que a Nikki Bella conseguiu convencer a Becky a fazer uma luta pelo Campeonato Intercontinental em Paris, no Clash in Paris. Né? Então, a luta que aconteceu pelo Campeonato Mundial claramente foi substituída por uma luta no Campeonato Intercontinental entre Becky Lynch e Nikki Bella. Né? Eu falei tanto que o título poderia ficar bem com a Nikki Bella, eu esqueci de falar que a luta foi marcada pro Clash in Paris. Né? É o sono e o cansaço, gente, abstraiam. Eu não vou nem editar, deixa assim mesmo, eu não vou nem conseguir editar. Mas enfim, a Stephanie ouve do Adam Pearce que não vai ter a luta pelo Campeonato Mundial Feminino no Clash in Paris, mas que a Stephanie é a number one contender pelo título, ou seja, ela é a desafiante número 1. Isso significa que a Stephanie vai lutar pelo título. Então aquele cenário que a gente estava pensando, da Stephanie ir direto pro campeonato, e aí ter alguém que ia se resolver de alguma forma a oponente da Stephanie pelo campeonato, meio que se cumpriu. Né? Então, assim, a gente tava, ou vai ter um torneio, ou uma luta múltiplas mulheres, ou vai acontecer da Stephanie entrar direto. E aí a Stephanie entrou direto, muito justo, ela ganhou o Battle Royale lá do Evolution, então ela vai entrar direto na luta pelo Campeonato Mundial Feminino. Resta saber quem que ela vai enfrentar, e isso a gente vai descobrir na segunda-feira. Foi o que o Adam Pearce prometeu, que essa situação ia ser resolvida na segunda-feira. Nós também tivemos duas promos, né? Nós tivemos uma promo do CM Punk, onde ele dá uma esculhambada em todo mundo e no final ele fala que todo mundo vai ouvir o nome dele, CM Punk, né? Ele imita o LA Knight. E depois tivemos uma promo do Sheamus falando que vai fazer do Rusev um homem novamente, né? Que ele despertou o dragão dentro dele. E aí a galera já começou e falou, lá ele, né? Aliás, a noite foi assim, bem colorida, digamos assim, porque teve aquela historinha da Rhea com a Io, o abraço. Aí tem o Sheamus falando que ia fazer do Rusev um novo homem, e tinha despertado o dragão dentro dele, aí o pessoal já começou, né? O povo não presta, né? Mas enfim, depois dessa confusão toda, dessa montoeira de promos, nós tivemos a luta entre a Rhea Ripley e a Roxanne Perez, né? Que foi uma boa luta, né? A Rhea Ripley novamente usando todos os seus golpes, a Roxanne voando, a Roxanne atacou muito o joelho da Rhea Ripley. Aliás, a Roxanne ela tem esse estilo de luta bem old school, né? Bem velha guarda, que é atacar uma parte, uma junta do adversário para poder fazer ele ter problemas, em especial os pés ou as pernas. A Roxanne ataca muito os joelhos das adversárias. Por quê? Porque ela é baixa. Se ela ataca os joelhos da adversária, a joelha fica de joelhos na luta, ela não consegue ficar em pé. E aí a Roxanne fica mais alta. Tá? Isso é uma tática antigaça de lutadores baixos lutando contra lutadores altos. Né? O Rey Mysterio adorava fazer isso. Bret Hart fazia isso o tempo todo. Então, assim, Ric Flair fazia isso. Era muito comum. E a Roxanne, ela tá utilizando esse estilo old school de luta, bem velha guarda, que é bem legal, né? Então, assim, a luta foi muito boa. Teve esse momento que a Roxanne botou a Raquel Rodrigues na frente dela, e aí foi interessante, né? A Rhea e a Raquel têm um histórico, né? E eu gostaria muito de ver essas duas fazendo uma feud por um campeonato mundial no futuro. Acho que a Raquel, cara, as feições da Raquel. Como a Raquel tá brilhando, cara, com essa história da saída da Liv Morgan. A Liv Morgan, ela tem uma aura tão grande que ela ofusca todo mundo em volta dela, né? E agora que ela saiu, a Raquel Rodrigues está brilhando, cara. Assim, as reações dela, as caras dela, ela botando óculos escuros, encostando no ringue, cruzando a perna e só encarando a situação. Cara, sensacional, meu irmão. Raquel Rodrigues, cara, cresceu muito ultimamente. A luta continuou normalmente, né? A Rhea acabou sofrendo vários ataques no joelho e aí possibilitou a Roxanne atacá-la várias vezes. A Rhea Ripley voltou, né? Conseguiu voltar. Tentou aplicar o Razor's Edge na Roxanne, mas a Raquel Rodrigues segurou a Roxanne, né? Aí a Rhea, lógico, tentou pegar os cabelos da Raquel.
Eventualmente a Rhea Ripley conseguiu aplicar o Razor's Edge, seguido por esse Shining Wizard cabuloso, assim, pra quem reclama que a Rhea Ripley é forçada, meu irmão, ela pode até ser forçada por ter muitas chances pelo título, mas o que essa mulher luta é sensacional. Ela começou a incorporar esse Shining Wizard no moveset dela e, cara, tá muito bem aplicado, é sensacional mesmo. Depois, eventualmente, a Rhea Ripley conseguiu aplicar o Riptide na Roxanne e conseguiu fazer o pinfall para 3. Então, vitória da Rhea Ripley, que imediatamente foi atacada pela Raquel Rodrigues. A mesma coisa pela qual a Io Sky passou semana passada, né? E aí, o que aconteceu? Depois de alguns ataques, né, da Raquel Rodrigues e da Roxanne Perez, eis que a Io Sky veio pro ringue. E aí, a Io ajudou a Rhea Ripley a se safar dos ataques da Judgment Day, né? Então, foi um momento bem interessante. Depois as duas, né, se encararam ali. A Io Sky fez uma gracinha e tal. Então foi bem legal de ver. E eu tô gostando muito dessa dinâmica das duas. Foi uma luta de 10 minutos que o John Kenton deu 3 estrelas e um quarto. Eu vou seguir. E novamente, cara, dá nota em luta que a gente não viu a luta inteira, que não tem aquela parte do intervalo. É muito complicado de dar nota. Tá? Mas foi bem legal. Nós também tivemos depois um segmento do Division, né, que o Seth Rollins fazendo ali, dando uma levantada na bola do Bronson Reed e do Bron Breakker, né, para o que eles iriam enfrentar depois. E tivemos um segmento que continuou a história das meninas, né, continuou a história aí da Rhea Ripley e da Io Sky, aonde a Rhea encontra a Io nos bastidores, agradece a ajuda dela, a Io agradece de volta, tal, fala que estava apenas devolvendo o favor que ela tinha feito na semana passada. As duas se abraçam carinhosamente, muito fofinho o abraço delas. A Rhea Ripley vai embora, eis que aparece a Asuka e a Asuka surta na cara da Io. Vai mandar um monte de impropério, só que tudo em japonês, a gente não entende nada, né? A Io ainda tenta ali argumentar tal, mas não consegue. Aí a Asuka vai embora falando pra Io Sky sair de perto da Rhea Ripley. E aí a Kairi Sane, olhando a situação, ela fica assim meio que chateada, né? Mas acaba indo seguir a Asuka de novo. Lembrando que no primeiro segmento do show, a Kairi Sane, a Io Sky tinha falado pra Rhea se manter afastada dela, porque ela precisava resolver as coisas com a Asuka. Só que aí a Io foi e defendeu a Rhea, e isso acabou irritando ainda mais a Asuka. Então, assim, tá uma história bem legal. Eu tô gostando da história dessas quatro. Obviamente, isso vai acabar dando numa luta de duplas, quando não sei quando vai acontecer. E eu não sei se vai ter impacto no cenário do Campeonato Mundial Feminino, porque a gente tava postando que as desafiantes para o Campeonato Mundial Feminino contra a Stephanie Vaquer tava nesse grupo aí. Né? Tanto é que naquela minha tier list eu botei a Io Sky, a Rhea Ripley e a Asuka, com a Asuka sendo favorita pelo campeonato. Eu não sei mais o que vai acontecer, porque se eles fizerem uma luta de duplas entre essas quatro aí, eles vão ter que arranjar uma outra oponente pra Stephanie. Então, assim, não tem ideia. Realmente, a gente vai ter que aguardar a WWE resolver essa situação. Depois disso, nós tivemos aí o segmento entre o AJ Styles e na verdade, uma luta, né, entre o AJ Styles e o Finn Balor, que foi uma luta de 10 minutos, e eu nem vou me alongar muito nela. Foi uma boa luta, mas muita parte dessa luta foi comida pelos intervalos, tá? Mas o pouco que a gente viu, inclusive teve falha na transmissão também. O pouco que a gente viu que foi uma outra luta muito boa desses dois, tá? E, assim, os mesmos golpes de sempre, do estilão deles de lutar, né? Muito strong style, muito golpe voador, tal. No final das contas, ó, teve muita coisa legal, tá? Mas no final das contas, o AJ acabou vencendo a luta, tá? E ele venceu a luta limpo. Ninguém veio atrapalhar a luta, é isso que chamou a atenção, tá? O AJ acabou vencendo limpo, ele escapou aí do coup de grace. E aí, logo depois de várias sequências ali de tentativa de rolamento e tal, o AJ levantou o Finn Balor e aplicou o Styles Clash pro pinfall por 3, vitória do AJ Styles. Tá uma luta que foi de 10 minutos e que o nosso amigo John Kenton deu 3 estrelas e um quarto pra luta. Então eu vou ficar aí com a nota dele. Eu achei que tá bem alinhado. Talvez eu tivesse dado 3,5, assim, me conhecendo o quanto que eu gosto desses dois. Talvez eu tivesse dado 3,5 estrelas pra essa luta se eu tivesse visto a luta inteira. Como eu não vi, eu vou confiar na nota dele. Achei uma boa luta. Depois disso, nós tivemos um segmento interessante do Roman Reigns conversando com o Jey Uso nos bastidores, tá? E aí o Jey Uso se mostrando um pouco inseguro, tal, que ele tem que enfrentar os adversários. E aí o Roman chega e fala assim, pô, cara, você tem que parar com essa história de você ficar com medo, não sei o quê. Você tem que confiar em si mesmo, você tem que fazer as coisas por você mesmo, né? Você tem que construir o seu legado, tem que parar de se importar com os outros. Então, assim, foi interessante o Roman ele tentar colocar um pouquinho de
de desejo de individualidade, né, no Jey Uso, em vez de ficar ajudando os outros o tempo todo, de ele tentar pensar em si mesmo, né? Então foi interessante aí essa conversa do Roman Reigns com o Jey Uso, né, que depois teria uma consequência bem interessante no show. Depois disso a gente teve um segmento, tivemos alguns segmentos, né? Não foi esse não, esse aí passou depois, tá? Primeiro foi a Bayley com as suas vozes interiores, né? Começou com a voz da Hugger, né? A lutadora face, a Bayley de quando ela era face, e depois da Ding Dong, né? Que era a versão maligna dela, né? A versão Rio dela. E aí aquele conflito, as duas vozes batendo lá na cabeça dela, ela chegando e surtando, né? E falando, mandando as vozes se calarem. E aí aquele negócio, a gente não sabe se a gente vai ver uma Bayley realmente bipolar, ou se a gente vai ver uma nova Bayley ignorando as outras duas personas, né? A gente não sabe. O que a gente sabe é que logo depois a gente viu a Lyra Valkyria conversando com a Adam Pearce, demonstrando preocupação e perguntando se ela havia procurado tratamento médico, né? Depois disso a gente vê um segmento em que o Dominic Mysterio e o Judgment Day reclamam com o Adam Pearce da perseguição do AJ Styles. E aí o Adam Pearce finalmente ele marca uma luta pelo Campeonato Intercontinental entre o Dominic Mysterio e o AJ Styles no Monday Night Raw em Paris. E aí eu falo, pô, mas cara, eu entendo que o Raw vai ser em Paris. Eu sei disso. Esse Monday Night Raw em Paris vai ser praticamente um Clash in Paris noite 2. Mas caramba, por que não botar no pay-per-view, cara? Por que botar no Monday Night Raw uma luta que o público vai cantar que nem louco aquela musiquinha do AJ Styles, cara? A única justificativa que eu encontro é eles quererem dar um momento especial pro show da noite 2. E o momento especial seria o AJ Styles finalmente ganhando o Campeonato Intercontinental. Eu tô começando a achar que isso pode acontecer, tá? Porque o Dominic vai lutar no Worlds Collide contra o El Hijo del Vikingo pelo Mega Campeonato da AAA, numa luta que possivelmente ele deve ganhar. Ele não ganhou no Triple Mania, mas agora no Worlds Collide ele deve ganhar esse título. E aí o título intercontinental passar pro AJ faria com que o Dominic ele ganhasse um outro título no Worlds Collide, tá? Então vamos ver se vai ser isso que vai acontecer mesmo. Eu tô torcendo para que isso aconteça, tá? Enfim, depois de tudo isso, o Bronson Reed estava vindo pro ringue para poder fazer a luta dele contra contra o LA Knight, né? E aí o Roman Reigns resolveu fazer um salseiro, né? Ele atacou o Bronson Reed nos bastidores, um monte de oficiais separou o Bronson Reed e tirou ele da arena. Ele também deu uma atacada no Bron Breakker, né? Ele atacou o Bron Breakker. E aí, ao atacar o Bron Breakker, deixou o Bron no chão. O Roman Reigns é retirado dali. O Bron Breakker tenta se levantar. E aí, quando ele tenta se levantar, aparece o LA Knight. E o LA Knight começa a estraçalhar o Bron Breakker. E aí, na verdade, a briga entre os dois, a luta entre os dois, começa nos bastidores. Há muito tempo a gente não vê isso. Tá? Uma luta que começa nos bastidores, caminha pro ringue e aí começa no ringue. Já tem muito tempo que a gente não vê isso. E isso é uma forma muito interessante de começar uma luta. Assim, demonstra uma violência e tal. E que às vezes é necessária para uma field. Então foi bem legal ver, né? O LA Knight jogou o Bron Breakker de cabeça no Titantron, né? Até deu uma afastada no Titantron. Depois, quando o Bron Breakker tentou sair dali, o pé dele enroscou no equipamento, ele tomou um tombaço no chão, enfim. Foi interessante esse segmento que iniciou o que seria a luta entre os dois, né? E aí, cara, é aquele negócio, o Bron Breakker vindo com aquela força de sempre, aquela velocidade de sempre dele, mas o LA Knight conseguindo aplicar bons golpes, tá? É até interessante, teve uma pessoa na live que falou assim, o LA Knight, eu vou falar pra vocês, numa opinião não muito popular, ele é superestimado pra mim. É porque eu acho que... Não sei porque, eu tenho a impressão que eles estão dando uma nerfada no LA Knight, cara. E olha que o cara é face, hein? Eu não sei se ele tá com alguns problemas de lesãozinha e tal, e aí estão economizando um pouco. Mas enfim, o fato é que a luta foi boa, né? O LA Knight usando aquela sequência de golpes dele, que já é tradicional, né? O LA Knight ele tem um moveset bem definido, né? Ele não é muito variado, mas ele tem um moveset bem definido que é bem interessante, né? E aí, Bron Breakker também usando já o seu moveset conhecido, como Frankenstein e tal. O LA Knight abusando dos golpes. Esse momento aí foi bem interessante, em que o Bron Breakker levantou o LA Knight para o Military Press e ele reverteu para um DDT, né? Eles não mostraram aí, mas quando o LA Knight cai, ele engancha o pescoço do Bron Breakker e aplica um DDT no Bron Breakker, então foi muito interessante esse movimento. Depois o LA Knight imitou a corrida nas cordas do Bron Breakker com muito menos velocidade e acerta o mesmo clothesline que o Bron acerta. Ele aplicou o seu elbow drop da terceira corda,
Mas o Seth Rollins apareceu para atrapalhar. A música dele tocou, chamou a atenção do LA Knight. Eu acho que ele chega a atrapalhar um pouquinho a luta e depois no final o Bron Breakker ele corre nas cordas. Não chega nem perto da velocidade máxima que ele consegue chegar. Aplica um Spear meia boca, mas que mesmo um Spear meia boca do Bron Breakker é melhor do que o Spear do Jey Uso. E aí ele foi pro pinfall e venceu. Depois disso, o Seth Rollins entrou no ringue para poder estraçalhar com o LA Knight e aí começaram as entradas, né? Simplesmente veio o Jey Uso para poder ajudar o LA Knight, o Seth Rollins acaba apanhando, ele consegue aplicar um pedigree no Jey Uso, mas aí o CM Punk vem pro ringue e aí ele começa a atacar o Seth Rollins. O Seth Rollins ele foge e aí acontece isso, o CM Punk e o LA Knight começam a bater de frente discutindo, né? Lembrando que o LA Knight estava numa luta pelo Campeonato Mundial Peso Pesado e o CM Punk causou a desclassificação do LA Knight nessa luta atacando o Seth Rollins, tá? É daí que vem a salseira entre esses dois. Quando eles estavam ali nessa situação, o CM Punk ele começa a se engalfinhar com o LA Knight, né? O LA Knight empurra ele, o CM Punk empurra ele e tal. O CM Punk empurra o LA Knight pra cima do Jey Uso. Se eu bem me lembro, acho que ele chega a aplicar o DTS no LA Knight, fica por cima, mas aí, cara, é que vem a surpresa braba, né? Jey Uso vai e aplica um super kick no LA Knight, mostrando que ele está realmente disposto a pensar nele mesmo, né? E aí ele aplicou esse super chute no LA Knight, e aí depois ficou o CM Punk comemorando, as letrinhas subindo, a gente acha que o show ia terminar, cara, o Jey Uso vai e aplica um super chute no CM Punk. E aí a gente pensa assim, opa, será que a gente tem um heel turn aí? Será que o Jey Uso vai virar um mini Roman Reigns? Que é aquele cara que faz o que bem entende na cabeça dele, que categorias de face e heel não se aplicam a ele, né? Porque ele não é nem face nem é heel, ele é Roman Reigns, né? De tanta aura que ele tem, ele pode fazer o que ele bem quiser e todo mundo vai aplaudir ele. Tô achando que estão fazendo a mesma coisa com o Jey Uso, tá? Então foi um bom segmento, eu acho que deu uma melhorada na persona do Jey, saiu um pouquinho dessa história de main event Jey Uso, apesar de que vão continuar chamando ele disso, mas dá um pouco de camadas pra essa persona dele, né? Dá uma profundidade um pouco maior, um Jey Uso que agora vai parar com essa baboseira de querer ajudar os outros e de repente começar a pensar só em si mesmo. Se isso vai levar uma heel turn ou a levar o Jey Uso a se tornar um baby Roman Reigns, aí é outra história. Mas torna a persona do Jey Uso mais interessante. E se ele, pelo amor de Deus, aprender a mandar uma spear decente, eu acho que o Jey Uso ele pode crescer. Porque engajado com o público ele tá, cara, o microfone, sinceramente, do jeito que ele tá engajado com o público, e assim, os americanos conseguem entender ele, eu não consigo entender ele, mas os americanos conseguem, tá valendo. Então, pode acontecer da gente ver o Jey Uso voltando ao topo no futuro próximo, para desespero da comunidade de luta livre na internet aqui no Brasil. Porque na gringa o pessoal nem reclama tanto, mas aqui no Brasil é um desespero. Com relação à nota do show, eu dei 7,5 pro show, eu achei que foi um bom show. Quem viu o show ao vivo dá 8. Muita gente que viu o show ao vivo, que estava na live, deu nota 8 pro show, porque viu as lutas completas e aí deu notas melhores. Tá? Então, eu acho justo, né? Pelo pessoal comentou, mas eu vou dar uma nota 7,5, tá? Eu achei que foi um bom show para o que eu vi. Foi bem melhor do que o da semana passada, bem melhor mesmo. Todas as lutas foram boas, não teve uma luta ruim. Então, ó, WWE, mantém a média aí e vamos pro Clash in Paris, tá? Lembrando que na sexta-feira a gente vai fazer a nossa live CLT de novo. Eu vou tentar fazer a live a partir das 8 horas da noite. Não garanto, porque vai depender do trabalho, mas eu acho que eu consigo botar às 8 horas da noite no ar a nossa live CLT. Lembrando que live CLT é quando a gente assiste o show gravado, porque o tiozão trabalha, não tem como fazer live às 4 da tarde. E no domingo a gente tem a live ao vivo do Clash in Paris. O show vai começar às 3 horas da tarde, horário de Brasília, e nós vamos começar a nossa live meia hora antes para a gente começar o nosso bate-papo de um show que tá prometendo. Podia ser melhor, eu acho que a WWE deu uma desistida do Clash in Paris porque tá preparando o terreno para fazer um showzaço no tal WrestlePalooza para bater de frente com o All Out. Beleza? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de continuar a ajudar no nosso canal fazendo tudo aquilo que a gente pede, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype e, acima de tudo, assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube empurrar e divulgar o nosso canal. Para isso, eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a audiência de vocês. Vejo vocês do outro lado, um grande abraço, até a próxima.